Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Foram-se os tempos em que a Polícia Federal era temida, principalmente por ter sido considerado um braço forte da repressão na época do regime militar. De temida, aos poucos, a PF passou a ser vista como uma aliada da população, principalmente da população que aplaude e quer ver ampliado também o combate à corrupção. Contribuiu muito para isso a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que teve os federais como protagonistas das investigações e das prisões de muitos políticos e empresários graúdos. Mas as funções da Polícia Federal vão muito mais além da caça a corruptos. Ela trabalha, por exemplo, no combate ao tráfico de armas e de drogas e no controle de fronteiras. E agora, recentemente, ainda foi chamada a colaborar na intervenção do Rio de Janeiro. E para falar sobre o trabalho da Polícia Federal, sobre a segurança pública, nós recebemos hoje aqui no Band Entrevista o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Olá. Olá. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Fique à vontade, vamos bater um papo aqui sobre essa instituição que é tão importante e tão bem vista, né, pelos brasileiros. A Polícia Federal, ela tem um olhar, as pessoas têm um olhar muito positivo com relação à Polícia Federal. Vocês percebem isso também? Com certeza, a gente tem essa percepção bem clara no nosso dia a dia, né, quando a gente conversa com amigos, com parentes, quando a gente vai a algum ambiente mais social, mas mais do que isso também por pesquisas, né? As pesquisas mostram que a Polícia Federal hoje, ela está par e passo com o Corpo de Bombeiros e com a Igreja, né? Por que você acha que tem essa visão tão positiva dos brasileiros? Eu acredito que muito por conta das recentes operações. A Lava Jato contribuiu muito para isso? A Lava Jato e todas as outras que vieram junto com a Lava Jato e até anteciparam um pouco a Lava Jato, porque foi tudo um aprendizado. Se você pegar algumas operações nossas um pouco antes da Lava Jato, como a Castelo de Areia, a Satiagraha e outras, várias delas tiveram êxito a princípio, porque atingiram pessoas até então inatingíveis, né? Inalcançáveis, mas de qualquer forma, no judiciário, a gente acabou tendo um revés. Ou seja, essas duas que eu citei, tanto Castelo de Areia quanto Satiagraha e também a Boi Barrica, elas foram julgadas nulas por vários problemas específicos técnicos do nosso judiciário. Então, a gente aprendeu com os nossos erros e veio melhorando cada vez mais na apuração e na busca das provas técnicas, né? Falar um pouco de um assunto mais interno. Recentemente, a Polícia Federal passou por 2 trocas de comando, né? Um tempo muito recente. Então, você tinha o Daelo, que ficou 6 anos. Depois veio o outro diretor, que ficou pouco tempo, poucos meses, na verdade, por conta de algumas declarações ali que ele deu. Agora a gente está com o Galouro. Então, até que ponto esse tipo de coisa interfere no dia a dia do trabalho de vocês? Bom, no dia a dia, no trabalho investigativo das operações em andamento, pouco influencia. Essas operações, elas acabam tendo equipes próprias, investigadores próprios e acaba que elas vão andando de forma bem tranquila, mesmo com as mudanças nas chefias, né? O que pode acontecer com essas mudanças bruscas e muito rápidas, uma atrás da outra, é a falta de continuidade de um projeto. Então, assim, os policiais federais todos já gostariam da troca do então diretor-geral do Leandro Daelo. A grande maioria, todos os cargos já queriam uma substituição até para uma reoxigenação. É verdade, né? Até porque ele ficou 6 anos, Exatamente. né? Foi, assim, teve um trabalho bastante reconhecido pela população também. Lógico. Até porque a gente percebeu que a Polícia Federal, ela tem uma certa independência, pelo menos esse é o olhar que passa para a gente. Tem uma certa independência, apesar de que, até então, ela era vinculada ao Ministério da Justiça, que é governo, não é isso? Mas, mesmo assim, trabalha com independência. Na verdade, essa independência investigativa, ela é muito clara e ela foi conquistada pelos policiais federais. Lembrando para a população que a partir do 30º dia de uma investigação, essa investigação ela é mandada para o Ministério Público e o Ministério Público analisa e manda para o Judiciário. Então, nós temos ali um controle do Ministério Público e do Judiciário. Então, essa independência ela ainda tem garantias. Ela tem uma garantia do Ministério Público e uma garantia do Judiciário para que ela continue andando. Como eu falei, o ruim dessa troca é essa descontinuidade. Nós tivemos algumas declarações muito infelizes do então diretor-geral do Segovia,
em 2 veículos de comunicação, que foram muito ruins as declarações, e agora nós retomamos um prumo com o Galouro. Né? O Galouro veio e substituiu. Então vamos só relembrar aqui para as pessoas ficarem um pouco mais atualizadas. Então, o Segovia chegou a dizer, por exemplo, que uma mala, em uma referência à investigação ao qual o presidente Michel Temer, ele é investigado, que é a mala de dinheiro que foi pego com Rocha Loures, né? Ele carregando aquela mala que tinha 500 mil reais dentro da mala. Então, ele chegou a dizer que uma mala não seria o motivo de uma investigação, não seria uma prova de um crime, e depois chegou a sugerir que esse inquérito fosse arquivado. Não foi isso? Exatamente. Na verdade, foram 2, né? Essa primeira afirmação foi específica sobre a mala e acredito que um diretor-geral, ele tem que ter muita parcimônia para fazer esse tipo de fala, até porque ele não é e não tem acesso às investigações diretamente. Essas investigações, elas estão a cargo dos policiais técnicos. Né? Que tem autonomia. Que tem autonomia. E esse caso específico da mala foi um caso inédito no Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos o controle do dinheiro, ou seja, o dinheiro estava todo com a sua destinação controlada. Nós fizemos todo um acompanhamento. A filmagem dele recebendo a mala, levando a mala. Então, é muito complicado você vir com uma afirmação que nós policiais caracterizamos como política dentro de uma investigação eminentemente técnica. E uma investigação que foi feita com muita seriedade. Sim. E que nunca tinha sido feita no Brasil. Então, essa primeira frase dele foi indevida, foi muito fora dos padrões que a gente espera de uma direção geral. E a segunda também foi muito complicada, que acabou culminando aí na troca dele, acredito que esse foi um dos motivos da troca, né? Que foi ele afirmar que o inquérito ia ser arquivado, que ele ia pedir o arquivamento. Na verdade, o diretor-geral ele não tem esse poder, né? Então, enquanto diretor-geral ele fazer essa afirmação, ele tem 2 problemas. O primeiro, o conteúdo político. O segundo, que ele não tem nem o poder de pedir o arquivamento daquela determinada investigação. Né? Então, a gente teve o problema com o então diretor-geral, o Segovia, e hoje nós temos o Galouro. O nosso receio é essa descontinuidade da parte vamos dizer assim, da cadeia de comando da Polícia Federal ter trocas contínuas, porque agora nós temos o Galouro, e o Galouro, como foi indicado pelo agora ministro extraordinário de Segurança Pública, né, Raul Jungmann, o nosso receio é que ele fique só até dezembro e a gente tenha uma nova troca em janeiro. Então você não consegue, dentro da cadeia principal da Polícia Federal, ter uma continuidade. Isso não tem efeitos diretos nas investigações, mas indiretamente você tem atraso de diária, você tem, de repente, um aporte de recursos que, mudando a direção, não vai e precisa ser refeito. Então, questões você pode ter internas que podem refletir no trabalho, Exatamente. Né? Indiretamente podem refletir no trabalho. Certo. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera você. Estamos de volta hoje com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Presidente, como que o senhor avalia hoje a segurança pública do Brasil? Nós temos um problema não só de segurança pública, mas de persecução criminal como um todo, bem defasado. O nosso sistema, ele é arcaico, ele é burocrático, ele é ineficiente, ele não apresenta dados bons para a população brasileira. Acho que muito por isso nós tivemos essas operações da Polícia Federal tão reconhecidas pela população, porque nós temos índices muito baixos de eficiência na segurança pública. Para vocês terem ideia, de cada 100 homicídios no Brasil, apenas 8 são resolvidos. Ou seja, vamos fazer o inverso? Se eu matar alguém e não for preso em flagrante, eu tenho 92% de chance de não cumprir pena no nosso país. Isso é um absurdo, né? São índices absurdos. É uma injustiça, na verdade, que a gente vê, né? Então, a gente precisa Mas isso mudar. Exatamente por conta de um sistema que é falho? Na verdade, a gente tem um sistema que é 100% brasileiro. A gente tem 2 modelos básicos de segurança pública que funcionam mundo afora. A gente tem o modelo anglo-saxão e o modelo europeu continental. Então, vamos pegar um exemplo. Eu citei aqui dados de homicídio, né? O Chile, nosso vizinho, pós-gestão Pinochet, pós-governo Pinochet, ele trouxe uma alteração
para dentro do sistema de segurança pública dele. Ele quase que copiou o modelo norte-americano e implementou ali de celeridade nos julgamentos. Então, hoje o Chile tem 98% de eficiência no crime de homicídio. De cada 100 crimes de homicídio, eles resolvem 98. Portugal, de cada 100, resolve 90. A Alemanha, de cada 100, resolve 88. Os Estados Unidos, de cada 100, resolvem 65. Nós estamos com 8. Nosso índice é muito baixo. E se a gente for para furto, por exemplo, nosso índice cai a pífios 2%, 1%, isso do que a gente tem em estatística, né? Assim, para que a gente possa compreender, o que poderia mudar? Quais as medidas? Talvez uma medida simples, eu não sei, você que está lá dentro. Uma medida simples que a gente poderia mudar, inverter essa lógica. Bom, vamos ser bem didáticos aqui para que a gente entenda fácil. Vamos dividir em 4 etapas aí a segurança pública. Nós temos primeiro a parte de prevenção. Então, a prevenção em nível federal, que a Polícia Federal é uma das que tem a competência para fazer fronteira, ela é muito fraca, tende a 0 no Brasil. Para se ter ideia, de cada R$1 investido em investigações pós-crime, você poderia ter R$10 de retorno. É 10 vezes mais barato você investir em prevenção, você evitar do que você correr atrás depois, é isso. Mas assim, nós temos uma fronteira muito grande, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais quase 8 mil quilômetros de fronteira molhada, que são os nossos portos, mais muitos aeroportos com movimentação muito grande de passageiros, de voos internacionais, e a gente não tem uma estrutura muito boa e eficiente para fazer a imigração e para fazer o controle de entrada de armas, de drogas. Sendo bem sucinto, a gente não controla a entrada de pessoas, nem cargas e nem veículos no nosso país. Então, precisaria de um efetivo maior, de número maior de pessoas trabalhando? Tecnologia também, né? E um modelo em que a gente, óbvio, como eu falei, as nossas fronteiras são imensas. Nossas 3 fronteiras são 3 fronteiras imensas. A gente não tem a ideia de se tornar asséptico, resolver todos os problemas da fronteira na prevenção. Mas a gente tem como diminuir em muito a entrada com tecnologia, com inteligência e com um pouco de aumento de efetivo, sim, que a gente precisa de um aumento de efetivo na nossa fronteira ou de uma modernização do modelo dentro da prevenção. Numa cidade como Brasília, como a gente está aqui batendo um papo sobre Brasília, a gente podia fazer novamente, citar o modelo chileno ou o modelo português, uma polícia de proximidade, aquela polícia que tem um contato direto com todos os responsáveis pelo local, que se apresenta e pergunta se... é uma quebra de paradigma no Brasil, né? Mas a pergunta, em que posso ajudá-lo? Eu sou o responsável pela segurança pública aqui do setor comercial. Em que posso ajudá-lo? Entrega, conversa toda semana e você cria um vínculo e, além do vínculo, o seu banco de dados que está aqui hoje com a realidade aqui, você começa a aproximar o banco de dados da realidade. Que hoje você tem uma dissociação do banco de dados que você tem sobre segurança pública da real situação das cidades brasileiras. Pela nossa realidade, enxergando essa lógica, caberia a Polícia Militar fazer esse papel? Hoje, caberia a Polícia Militar e as guardas civis, onde tem guarda civil. A gente teria que ter esse quebra de paradigma e fazer essa polícia ser uma polícia de contato com a sociedade, uma polícia que dialogue direto com a sociedade. Isso na prevenção. Aí você tem a prevenção. Agora vamos para o pós-crime. Pós-crime, investigação. Nós temos uma investigação extremamente burocrática. Mais de 50% do nosso efetivo policial faz papel. Olha que loucura. Burocracia, fazer papel. Mais de quanto? 50%. Metade do nosso efetivo está deslocado para fazer papel ou para fazer burocracia. E no Brasil o sistema é tão nocivo que o policial que ele se oferece ao policial, por exemplo, para ele ir para a gestão de pessoal, uma gratificação. Olha, se você for para a gestão de pessoal que é atividade meio, não atividade investigativa, você vai ganhar uma gratificação. Vamos voltar a outro país para a gente ter ideia. Nos Estados Unidos, o policial que vai para a gestão de pessoal ou que vai para atividade meio, logística, seja ela qual for, ele perde a periculosidade, ele perde salário. Ele não está arriscando a vida, teoricamente. Exatamente. Né? Então, ele perde percentual do seu salário e não ganha uma gratificação. Então, a gente ainda incentiva o policial a sair, a vir para a burocracia. Além de tudo, a gente tem a falta de meritocracia no nosso país. Um policial, bacharel em ciências da computação, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, ele seria o policial que poderia vir a ser o chefe dos crimes cibernéticos. No Brasil, ele nunca vai ser o chefe do crime cibernéticos se ele não fizer um bacharelado em direito. Olha que loucura. Então, a gente tem uma dificuldade em meritocracia também. É o binômio norte-americano que knowledge and leadership. Ele tem que ter o conhecimento técnico e ele tem que ser o líder.
né? Ele não vai cair de paraquedas e virar o chefe do setor, porque ele não tem um conhecimento técnico da área. Então, a gente tem ainda um sistema muito complicado que precisa evoluir. Por exemplo, crimes financeiros e tributários. Eu preciso de um grupo de policiais, contadores, economistas, administradores de empresa, para terem um conhecimento mais rápido daquela situação, né? Para investigar de forma mais técnica. Então, a gente precisa também mudar essa situação da base da construção das polícias no Brasil. E não há nenhum vislumbre de ter essa mudança no Brasil? Vocês conversam com parlamentares, com políticos para tentar modificar isso? Existe uma dificuldade muito grande de se entender isso no Brasil, principalmente no nosso parlamento. A gente entende que falta vontade política para fazer essas mudanças no Brasil. Até porque, vamos ser bem sinceros, hoje a gente tem uma ineficiência não só no homicídio. A gente tem uma ineficiência no crime de colarinho branco, a gente tem uma ineficiência no desvio de verba pública. Então, os índices são baixos para homicídio e são baixos também para crimes de colarinho branco em geral. Então, existe uma falta de vontade política de se modificar, de se trazer essas boas práticas de fora do país e se implementar no Brasil. Infelizmente. E aí você tem a parte processual penal. Nossa parte processual penal também é complicadíssima. Nós temos muitos recursos e uma morosidade muito grande. E já dizia lá atrás os grandes pensadores do direito que justiça lenta é injustiça. Né? Na verdade, você tem, vamos citar o homicídio de novo, você tem casos de homicídio que duram 20 anos na justiça. Isso não pode acontecer. Né? Prescreve, e se não prescrevem, a família da pessoa que foi assassinada, ela fica presa durante esses 20 anos num processo, terrível, num sofrimento constante daquilo ali, né? Que ele quer a resposta do judiciário e não consegue, né? Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí que a gente espera você. Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Flávio, como o sindicato vê essa intervenção federal no Rio de Janeiro? De que forma a Polícia Federal também está contribuindo nessa intervenção? Na verdade, a gente foi chamado a contribuir na parte de inteligência. Os policiais federais já estão trabalhando na parte de inteligência e levantamento das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Essa é a nossa contribuição na intervenção. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a intervenção federal, porque a gente sabe da necessidade, o Rio de Janeiro vive um clima de exceção, assim como algumas outras capitais do Brasil, não só o Rio de Janeiro. A gente pode citar aí Fortaleza, como Nordeste, o Nordeste, tem várias capitais que estão com um índice de violência muito alto. Até maiores, né? Até maiores do que o Rio de Janeiro. Então, a gente vê com muita preocupação e vê a necessidade da intervenção. Mas a intervenção ela tem que vir com planejamento. Um planejamento a curto, médio e longo prazo. Segurança pública precisa de um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, a gente precisa tirar a dor da população. A população estava sentindo... Como um paliativo. Como né? Um remédio, né? Remédio. Em que você está tirando a dor, mas você precisa entrar com antibiótico. Para fazer o comparativo que a gente está brincando aqui, você precisa entrar com antibiótico. E qual seria o antibiótico? Mudar essa estrutura, porque senão lá em dezembro, o que eu vou devolver para a população do Rio de Janeiro? A mesma estrutura de polícias militar e civil. E aí, abrindo um parênteses, gente, existem excelentes policiais civis e militares no Rio de Janeiro. Com certeza. Só que a estrutura que lhes é dada de trabalho é uma péssima estrutura de trabalho, inclusive estrutura para ele conseguir viver de forma honesta, digna. Ou seja, o salário baixo. Exatamente. A pessoa está ali vivendo como se fosse numa guerra o tempo todo, diariamente, o tempo todo colocando em risco a vida dela para ser mal remunerado, né, para não ser valorizado. Então, Exatamente. É todo esse contexto que tem Então, que tem um contexto muito maior e você vai devolver isso para o Rio de Janeiro. Vai sair a intervenção federal, você vai ter a Polícia Militar da mesma forma, a Polícia Civil da mesma forma, o Ministério Público do Rio de Janeiro da mesma forma, o Judiciário da mesma forma e a execução penal, seja de menores, seja de maiores da mesma forma. E aí já vem a primeira crítica
mais firme a intervenção. Retiraram e deixaram de fora da intervenção federal os menores infratores, falando que menor infrator não fazia parte da segurança pública. Mas até 21 anos, se um menor cometeu o crime aos 16, ele pode ficar internado até os 21. Então você pode ter líderes de organização criminosa dentro do sistema socioeducativo e que é segurança pública, gente. Claro. A gente não tem como retirar o sistema socioeducativo e falar não é segurança pública. Tinha que estar dentro da intervenção federal também. Então a gente vê essa intervenção federal e a Polícia Federal vem contribuindo, inclusive nas investigações, na perícia da morte da vereadora e toda essa situação da Marielle. Assassinada, isso. Ela e o motorista, ela, né, o motorista, Gomes. Né, o Anderson. Vocês também estão contribuindo? Isso, a Polícia Federal ela vem fazendo a contribuição no processo de inteligência e perícia nesse caso específico também. Então a gente vem dando a contribuição, a gente acha que é necessária a intervenção por conta dessa situação totalmente fora da normalidade, totalmente fora do ordinário dentro de uma convivência harmônica de uma cidade que uma cidade precisa, mas a gente também vê com muita preocupação como a gente vai devolver isso para o cidadão do Rio de Janeiro. Porque nós não estamos fazendo qualquer tipo de intervenção mais firme no modelo. A gente vai entregar a mesma coisa para o Rio de Janeiro, salvo se a gente fizer um planejamento agora no Ministério Novo, no novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, com o ministro Jungmann. O ministro Jungmann é um conhecedor do problema de segurança pública brasileiro. Na época que ele estava no Congresso Nacional, ele participou de muitas audiências públicas que tratavam do problema de segurança pública, mas a gente tem receio de que ele não tenha tempo e não tenha força política para implantar o que a gente precisa de modernização da nossa segurança. E tem uma questão também que é muito importante as pessoas estarem atentas. Você falar de segurança pública, você tem que falar também de medidas para você evitar que essas pessoas vão para a criminalidade. Ou seja, de medidas, você levar educação de qualidade, cultura, esporte, para essas pessoas da periferia também, senão você vai estar enxugando gelo, você concorda? Não concordo. Já na década de 30, se você fizer uma busca aí histórica, na década de 30, os Estados Unidos aprendeu isso com Al Capone. Então, eles saíram com a Escola de Chicago, que tinha ali pessoas, arquitetos, engenheiros, economistas. Eles fizeram os primeiros estudos de mancha criminal, fizeram os primeiros estudos do impacto do urbanismo dentro da criminalidade do local. Então, a gente tem na década de 50 a implementação da meritocracia dentro do serviço público norte-americano, especificamente dentro das polícias. Então, a gente tem que olhar para o histórico também, para a gente ver que precisa. Então, por exemplo, uma luz, uma iluminação melhor nos pontos de ônibus diminuiria a incidência de furtos e roubos nos pontos de ônibus. Então, a gente tem várias medidas que são complementares. Você oferecer o contraturno com esporte e educação. Claro. É porque, na verdade, a gente percebe que o Estado virou as costas. Vira as costas. Por exemplo, nos presídios, né? Que os caras fazem as próprias leis. Então, tem vários criminosos que comandam dentro dos presídios. E aí eu pergunto para você, o bloqueio de celular dentro dos presídios não é algo óbvio? Não, eu acho o seguinte, que na execução penal, primeiro a gente tem uma crise, a gente tem que mudar tudo, né? É uma crise em que o próprio Estado reconhece a força das organizações criminosas. Das 27 unidades federativas, a gente tem ciência que 14 unidades federativas já dividem o presídio, a ala do presídio, por organização criminosa e não por periculosidade. Então, a pergunta que se faz não é qual crime a pessoa cometeu para cumprir pena. Em qual organização criminosa você está colocado. Já é o primeiro problema que a gente vê gravíssimo na execução penal. A gente tem hoje avaliações de que apenas 10% dos presos estudam e apenas 15% trabalham. E nesses 15% que trabalham, você tem um regime semiaberto. Então, o cara, para ir para o regime semiaberto, ele tem que apresentar um trabalho. Então, por isso aumentou para 15%. Então, nós temos índices ridículos de ressocialização. Sim. A palavra ressocialização não existe no sistema de execução penal brasileiro. Então, a gente precisa mudar esse sistema todinho nosso. Quanto a bloqueador de celular, eu acho que a gente tem que dar um passo antes. Bloqueador de celular, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que entrou esse celular, essa droga e essa arma dentro do presídio? Perfeito. Então, você tem que ter parlatório, você tem que ter scanner de corpo, você tem que ter o procedimento em que todas as pessoas passem pelo procedimento. É juiz,
Excelência, o senhor vai ter que passar pelo procedimento. É promotor? Vai ter que passar pelo procedimento. É policial? Quem trabalha lá? Todo mundo passar pelo procedimento, inclusive quem fornece mantimento lá para dentro. Todo mundo, sem exceção, teria que passar pelo procedimento, como é feito nos outros países. No Brasil, não. Você tem várias exceções em que pessoas não precisam passar pelo procedimento padrão. E aí você começa a abrir vácuos. E aí, gente, não estou querendo levantar falso de ninguém. É porque o procedimento tem que ser aplicado de forma objetiva para todos. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente tem que discutir o antes também. Isso mesmo. O bloqueador de celular é o depois. Depois que o celular entrou dentro do presídio. A gente tem que evitar que o celular entre dentro do presídio, assim como drogas, armas. Então, eu acho que a gente precisa tratar segurança pública como ciência. Chega de achismo, né, dentro de segurança pública. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, tão importante para a nossa sociedade. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos à disposição para esclarecer, para pontuar, para um debate. E entendemos que quando a gente mudar a nossa segurança pública, o foco da nossa segurança pública, um foco transversal, como você bem colocou, com apoio, com suporte de educação, de saúde, urbanismo, em que a gente trabalhe também de onde e por que esses crimes vêm sendo cometidos, a gente pode melhorar muito a situação das nossas grandes cidades brasileiras. É isso mesmo. Muito obrigada. Viu? Obrigado. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.